Uma engenheira riu da cara de todos quando disse: "Se alguém achar erro no meu projeto, eu me demito." Ela não imaginava que um menino de 12 anos estava observando cada detalhe e que sua arrogância custaria muito caro. O que aconteceu em seguida mudou a vida de todos para sempre. O sol ainda estava nascendo quando João Silva estacionou sua velha motocicleta na frente do portão da construção. Era um homem simples, de mãos calejadas e coração generoso, que há 20 anos trabalhava como pedreiro. Naquela manhã de terça-feira, ele não estava sozinho. Agarrado às suas costas, vinha Gabriel, seu filho de 12 anos, com os olhos curiosos brilhando por trás dos óculos remendados com fita isolante. "Pai, por que eu tenho que ficar aqui?" perguntou Gabriel, ajeitando a mochila escolar nas costas. João suspirou, passando a mão pelos cabelos já grisalhos. A escola estava em greve há uma semana e ele não podia deixar o menino sozinho em casa no bairro onde moravam. "É só por hoje, filho. Você fica quietinho, não atrapalha ninguém, tá bom?" João sabia que não era o lugar ideal para uma criança, mas não tinha escolha. O dinheiro estava curto, como sempre, e ele precisava trabalhar. A obra era imponente. Um edifício residencial de 15 andares, que seria o mais luxuoso do bairro nobre da cidade. Apartamentos com vista para o mar, acabamento sofisticado, piscina na cobertura, o tipo de lugar que João jamais poderia sonhar em morar, mas que suas mãos ajudavam a construir tijolo por tijolo. Gabriel ficou impressionado com o tamanho da construção. Seus olhos percorreram cada detalhe: as vigas de ferro, os pilares de concreto, as máquinas barulhentas que subiam e desciam carregando material. Ele sempre foi diferente das outras crianças. Enquanto os colegas brincavam de futebol, Gabriel preferia montar quebra-cabeças ou desenhar plantas de casas imaginárias. Por volta das 8 horas, um carro importado cor prata parou em frente à obra. As rodas eram tão brilhantes que refletiam o sol da manhã. De dentro saiu uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno azul marinho impecável e carregando uma pasta de couro. Seus sapatos de salto alto fizeram barulho no chão de concreto, enquanto ela caminhava com passos firmes e determinados. Era a doutora Patrícia Silveira, a engenheira responsável pelo projeto. Seus cabelos estavam presos num coque perfeito, e ela usava óculos de grife que custavam mais do que João ganhava em 3 meses. Patrícia não era apenas a engenheira da obra. Ela era conhecida na cidade por sua competência técnica, mas também por sua personalidade difícil e seu jeito arrogante de tratar as pessoas. "Bom dia, pessoal." Sua voz ecoou pela construção, mas o tom não tinha nada de cordial. Era mais uma ordem do que um cumprimento. Os operários pararam o que estavam fazendo e se reuniram ao redor dela. João se aproximou, tirando o capacete em sinal de respeito. Patrícia abriu sua pasta e retirou algumas plantas técnicas, estendendo-as sobre uma mesa improvisada feita com tábuas de madeira. "Hoje vamos começar a concretagem do 10º andar. Quero tudo feito exatamente como está no projeto. Não aceito erros, não aceito improvisos, não aceito desculpas." Manel, um dos operários mais antigos da obra, se aproximou com certa hesitação. Era um homem de 50 e poucos anos, experiente e respeitado pelos colegas. "Doutora, eu estava olhando aqui os cálculos da distribuição de peso e me parece que você esqueceu quem é o engenheiro aqui." Patrícia o interrompeu com rispidez. "Eu estudei 5 anos na melhor universidade do país. Fiz pós-graduação, mestrado. Tenho 15 anos de experiência. E você quer me ensinar matemática?" O constrangimento tomou conta do ambiente. Manel baixou os olhos, visivelmente envergonhado. Gabriel observava tudo de longe, encostado numa pilha de blocos de concreto. Ele não entendia por que aquela mulher falava daquele jeito com pessoas mais velhas e experientes. Patrícia continuou seu discurso, agora com um sorriso irônico nos lábios. "Vocês estão aqui para executar, não para pensar. Eu penso por todos vocês.
Meu projeto é perfeito. Cada cálculo foi revisado 3 vezes. Se alguém aqui acha que pode encontrar algum erro no meu trabalho... Ela fez uma pausa dramática, olhando cada operário nos olhos. Se alguém achar erro no meu projeto, eu me demito. A frase ecoou pela construção como um desafio. Alguns operários trocaram olhares desconfortáveis, outros abaixaram a cabeça. Ninguém ousou questionar. Afinal, ela era a doutora, a pessoa estudada. Eles eram apenas trabalhadores braçais. João se aproximou timidamente. Doutora, desculpe incomodar, mas eu trouxe meu filho hoje. A escola está de greve e... Aqui não é creche. Patrícia o cortou, olhando para Gabriel com desprezo. Obra é lugar perigoso, não é parquinho de diversão. Esse moleque não pode ficar atrapalhando o trabalho de gente séria. Gabriel sentiu o rosto esquentar. Não era a primeira vez que era tratado assim por causa de sua origem humilde, mas daquela mulher as palavras pareciam mais afiadas, mais cruéis. João baixou os olhos, sentindo-se humilhado na frente do próprio filho. Ele não vai atrapalhar, doutora. Vai ficar quietinho, só observando. É um menino inteligente, até gosta dessas coisas de construção. Patrícia soltou uma risada sarcástica. Inteligente? Olha só, o pedreiro acha que o filho é inteligente. Que fofo! Sua voz estava carregada de deboche. Escuta bem, João Silva. Eu não quero esse garoto se metendo onde não deve, fazendo perguntinhas idiotas, atrapalhando quem tem trabalho sério para fazer. Se ele ficar, é de longe e em silêncio. Entendeu? Sim, senhora. João respondeu com a voz quase sumindo. Gabriel viu a tristeza nos olhos do pai e sentiu uma mistura de raiva e determinação crescendo dentro dele. Naquele momento, sem saber porquê, ele olhou para as plantas estendidas na mesa. Seus olhos treinados em quebra-cabeças e desenhos começaram a percorrer cada linha, cada número, cada detalhe técnico. Patrícia guardou as plantas na pasta com movimentos bruscos. Muito bem, chega de conversa fiada. Quero essa obra funcionando como um relógio suíço. E lembrem-se, meu projeto é perfeito. Qualquer problema que acontecer aqui será culpa da execução, nunca do planejamento. Eu não cometo erros. Ela se virou e caminhou em direção ao seu carro, deixando para trás um grupo de homens constrangidos e um menino de 12 anos que, sem ninguém perceber, havia acabado de aceitar silenciosamente o desafio mais importante de sua vida. As horas passavam devagar na construção. Gabriel havia encontrado um cantinho afastado onde podia observar tudo sem incomodar ninguém. Sentado numa pilha de sacos de cimento, ele tirou da mochila um caderno de desenho meio amassado e um lápis que já havia sido apontado tantas vezes que mal restava madeira para segurar. O menino sempre teve uma mente diferente. Enquanto outras crianças de sua idade estavam preocupadas com jogos de videogame ou desenhos animados, Gabriel passava horas estudando as estruturas das coisas ao seu redor. Em casa, ele desmontava e remontava objetos quebrados, tentando entender como funcionavam. Na escola, quando não estava em greve, era o único da turma que realmente se interessava pelas aulas de matemática. Doutora Patrícia havia retornado por volta das 10 horas, dessa vez acompanhada por 2 homens de terno que pareciam ser investidores do projeto. Ela falava alto, gesticulando com confiança enquanto explicava os detalhes técnicos da construção. Gabriel prestou atenção em cada palavra. Como podem ver, senhores, este projeto representa o que há de mais moderno em engenharia civil. Utilizamos tecnologia de ponta, materiais de primeira qualidade e, claro, minha experiência de 15 anos no mercado. Patrícia sorria com autossuficiência. Posso garantir que não existe construção mais segura e bem planejada em toda a região. Gabriel observou como ela tratava os homens de terno de forma completamente diferente de como tratava os operários. Com eles, sua voz era doce, quase melosa. Ria das piadas sem graça que contavam e concordava com tudo que diziam.
Era como se ela fosse duas pessoas diferentes. Quando os investidores se afastaram para conversar em particular, Gabriel viu sua oportunidade. Com passos cuidadosos, aproximou-se da mesa, onde Patrícia havia deixado as plantas abertas novamente. Seus olhos correram pelas linhas técnicas, pelos números, pelas medidas. Havia algo que o incomodava, mas ele não conseguia identificar exatamente o que era. "O que você está fazendo aí?" A voz de Patrícia o fez pular de susto. Ela havia voltado sem que ele percebesse e agora o olhava com uma expressão de irritação misturada com desprezo. "Eu não disse que era para ficar longe daqui?" Gabriel engoliu em seco. "Desculpa, doutora. Eu só estava olhando. Acho interessante essas plantas." "Interessante?" Patrícia soltou uma risada cruel. "Você nem sabe ler direito e acha interessante plantas de engenharia? Que piada! Essas plantas são documentos técnicos complexos, não são desenhinhos de criança." Alguns operários se aproximaram, incluindo João, que vinha correndo preocupado. "Gabriel, o que eu falei para você?" disse o pai, claramente constrangido. "Não, deixa ele falar", Patrícia disse, cruzando os braços. "Quero ouvir o que esse pequeno gênio tem a dizer sobre meu projeto." "Vai, fala! O que achou tão interessante nas plantas?" Gabriel sentiu todos os olhares sobre ele. Seu coração batia forte, mas havia algo na atitude desdenhosa daquela mulher que o deixava determinado. "Eu notei que os pilares do 10º andar..." Ele começou, mas foi imediatamente interrompido. "Os pilares do 10º andar o quê?" Patrícia se aproximou mais, sua voz carregada de sarcasmo. "Deixa eu adivinhar. Você, um moleque de 12 anos que provavelmente nunca viu uma calculadora científica na vida, achou um erro no projeto que eu, uma engenheira formada, não consegui ver?" O silêncio se espalhou pela obra. Alguns operários pareciam curiosos, outros constrangidos. João estava vermelho de vergonha. "Gabriel, para com isso. Pede desculpa para a doutora." Mas Gabriel não pediu desculpas. Em vez disso, continuou olhando fixamente para as plantas. "Os números da distribuição de peso, eles não combinam com o que eu vejo aqui na construção." Patrícia bateu palmas com ironia. "Que maravilha! O filho do pedreiro virou especialista em distribuição de cargas. E me diz, pequeno Einstein, onde exatamente você estudou cálculo estrutural, na Universidade da Vida?" As risadas sarcásticas de Patrícia ecoaram pela construção, mas Gabriel não se intimidou. Ele havia passado anos sendo subestimado por causa de sua idade e origem, mas tinha certeza absoluta de que estava vendo algo que os adultos não conseguiam perceber. "Se os cálculos estiverem errados..." Gabriel começou novamente, mas Patrícia o cortou com um gesto brusco. "Chega!" ela gritou, fazendo vários operários se assustarem. "Eu não vou ficar aqui ouvindo lições de matemática de uma criança. Vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem quantos projetos eu já executei sem nenhum problema?" Ela se virou para João com olhos faiscando de raiva. "João Silva, ou você controla seu filho, ou eu vou ter que tomar providências mais drásticas. Não aceito moleque intrometido na minha obra." João baixou a cabeça derrotado. "Gabriel, vai brincar em outro lugar. E não, se mete mais onde não deve." Gabriel sentiu o coração se partir ao ver a humilhação do pai. Ele juntou suas coisas e se afastou, mas não parou de observar. Sentou-se num local mais distante, de onde podia ver toda a movimentação sem ser notado. Durante o resto da manhã, ele continuou estudando a obra. Com seu caderno no colo, começou a fazer desenhos, tentando reproduzir o que via nas plantas e comparar com a construção real. Números dançavam em sua cabeça enquanto ele tentava entender a complexa relação entre peso, resistência e distribuição de cargas. Manel, o operário mais experiente, se aproximou durante a pausa para o lanche. "Ei, garoto, não liga para o que a doutora falou. Ela é assim mesmo com todo mundo." Gabriel olhou para o homem mais velho com gratidão. "Seu Manel, posso fazer uma pergunta?" "Claro, filho."
O senhor já trabalhou em muitas obras como essa? Manel assentiu. Mais de 30 anos de profissão. Por quê? Gabriel hesitou antes de falar. O senhor não acha estranho que os pilares do 10º andar sejam mais finos que os dos andares de baixo? O operário franziu a testa. Era uma pergunta inteligente para uma criança. Olha, Gabriel, eu até achei isso estranho no começo, mas a doutora explicou que é por causa dos novos materiais. Diz que o concreto de hoje é mais resistente que o de antigamente. Gabriel balançou a cabeça devagar. Mas mesmo sendo mais resistente, não deveria ser ao contrário? Os pilares de baixo não deveriam ser mais grossos porque têm que aguentar o peso de todos os andares de cima? Manel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a lógica simples e cristalina da criança. De repente ele percebeu que havia algo muito errado naquele raciocínio, mas antes que pudesse responder, a voz estridente de Patrícia cortou o ar. Manel, Gabriel, o que vocês dois estão conversando aí? Tenho trabalho para ser feito. Os dois se separaram rapidamente, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Gabriel voltou para seu canto, mais determinado do que nunca. Ele sabia que tinha razão. Sabia que havia algo errado naquele projeto. E mesmo que ninguém acreditasse nele, ele não ia desistir. Aquele menino invisível aos olhos da arrogante engenheira estava prestes a se tornar o personagem mais importante daquela história. A tarde estava quente e abafada. Gabriel havia passado as últimas 3 horas fazendo cálculos silenciosos em seu caderno, comparando o que via na construção com o que lembrava das plantas técnicas. Seus desenhos pareciam rabiscos para qualquer pessoa que passasse, mas para ele representavam um quebra-cabeças complexo que estava começando a se resolver. O menino sempre teve uma habilidade especial com números. Na escola, quando não estava em greve, ele resolvia problemas de matemática que eram dados para alunos 3 anos mais velhos. Em casa, ajudava a mãe a fazer as contas do orçamento familiar, encontrando formas de economizar alguns reais aqui e ali. Mas nunca havia aplicado essa habilidade a algo tão complexo quanto um projeto de engenharia civil. Por volta das 2 horas da tarde, doutora Patrícia retornou à obra acompanhada de um grupo de arquitetos e decoradores. Eles vieram para definir os acabamentos dos apartamentos modelo. Gabriel observou como, mais uma vez, ela mudava completamente seu comportamento na presença de pessoas que considerava seus iguais. Queridos, este projeto é minha obra-prima, ela dizia, gesticulando dramaticamente. Cada detalhe foi pensado para proporcionar o máximo de elegância e sofisticação. Os apartamentos terão pé direito de 3 metros, janelas do chão ao teto com vista panorâmica, suítes com closets espaçosos. Gabriel prestava atenção em cada palavra, mas algo continuava incomodando sua mente matemática. Ele fechou os olhos e tentou visualizar a estrutura completa do prédio. Na sua imaginação, viu os 15 andares se empilhando um sobre o outro, cada um com seu peso específico sendo transferido para os pilares de sustentação. Foi então que a descoberta o atingiu como um raio. O menino abriu os olhos rapidamente e olhou novamente para seus desenhos. Seus cálculos estavam certos. O peso total dos andares superiores seria muito maior do que a capacidade de suporte dos pilares do 10º andar. Mas não era só isso. Havia outro problema, ainda mais grave. Gabriel percebeu que Patrícia havia calculado o peso dos apartamentos considerando apenas a estrutura básica, sem levar em conta o peso adicional dos acabamentos luxuosos que estava planejando. Pisos de mármore, paredes com revestimentos especiais, banheiras de hidromassagem, móveis embutidos. Tudo isso representava toneladas extras que não estavam previstas nos cálculos originais. O coração do menino começou a bater mais rápido. Ele entendeu que não se tratava apenas de um erro de matemática. Era um problema de segurança que poderia colocar vidas em risco.
Se aquele prédio fosse construído exatamente como estava planejado, havia uma chance real de desabamento. Gabriel se levantou e começou a caminhar em direção ao grupo de adultos, mas parou a meio caminho. Lembrou-se da humilhação que havia sofrido pela manhã, das palavras cruéis de Patrícia, da vergonha nos olhos de seu pai. Quem acreditaria nele? Ele era apenas um menino de 12 anos, filho de um pedreiro, sem nenhuma formação técnica. Decidiu procurar seu pai. João estava trabalhando no 8º andar, ajudando a posicionar as ferragens que seriam cobertas com concreto no dia seguinte. Quando Gabriel chegou ofegante, o pai o recebeu com certa irritação. Gabriel, quantas vezes eu preciso falar para você não subir aqui? É perigoso. Pai, eu preciso falar com o senhor. É importante. João suspirou, limpando o suor da testa com a manga da camisa. O dia havia sido difícil. Além do trabalho pesado, ele ainda teve que lidar com a humilhação de ver o filho sendo maltratado pela engenheira. Fala rápido que eu tenho serviço. Gabriel respirou fundo e tentou explicar sua descoberta da forma mais simples possível. Pai, eu acho que tem um erro no projeto da doutora. Os pilares não vão aguentar o peso de todos os andares. João fechou os olhos por um momento, sentindo um misto de orgulho e desespero. Orgulho porque percebia a inteligência excepcional do filho. Desespero, porque sabia que mais uma interferência de Gabriel poderia custar seu emprego. Filho, eu sei que você é esperto, mais esperto que a maioria dos adultos que eu conheço, mas engenharia civil é uma coisa muito complicada. A doutora estudou muitos anos para fazer esse projeto. Mas pai, eu calculei tudo. Olha aqui no meu caderno. Gabriel mostrou seus desenhos e números, tentando explicar seu raciocínio. João olhou para os rabiscos do filho, sem conseguir entender completamente. Mas algo, na urgência da voz de Gabriel, o fez parar para prestar mais atenção. Durante alguns minutos, o menino explicou sua teoria com uma clareza impressionante para sua idade. Gabriel, mesmo que você esteja certo, o que você quer que eu faça? Que eu chegue na doutora e fale que meu filho de 12 anos encontrou um erro que ela não viu? Mas, pai, se eu estiver certo e ninguém fizer nada, se você estiver certo, filho, alguém mais qualificado vai perceber, antes que seja tarde demais. Tem outros engenheiros que visitam a obra, tem fiscais da prefeitura, tem muita gente que entende mais que nós. Gabriel sentiu uma mistura de frustração e tristeza. Ele entendia a posição difícil do pai, mas não conseguia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Tá bom, pai. Desculpa incomodar. Quando desceu as escadas, Gabriel tomou uma decisão. Se os adultos não queriam ouvi-lo, ele continuaria investigando sozinho. Voltou para seu canto silencioso e retomou seus cálculos. Dessa vez, com ainda mais determinação. Durante o resto da tarde, ele observou cada movimento dos operários, cada detalhe da construção. Percebeu que outros trabalhadores também demonstravam sinais de preocupação, mas nenhum deles ousava questionar abertamente as decisões da engenheira. Manel, o operário mais experiente, passou por Gabriel e parou por um momento. Garoto, você falou uma coisa hoje de manhã que não saiu da minha cabeça. Gabriel olhou para cima esperançoso. Sobre os pilares? Eu trabalho com construção há mais de 30 anos. E uma coisa que aprendi é que a estrutura de um prédio é como o esqueleto de uma pessoa. Tem que ser mais forte embaixo para sustentar tudo que vem em cima. É exatamente isso. O que eu pensei, Gabriel se animou. Os pilares do 10º andar são mais finos que os de baixo, mas eles vão ter que sustentar 5 andares inteiros. Manel franziu a testa. Você tem certeza disso? Gabriel abriu seu caderno e mostrou os desenhos que havia feito. Para sua surpresa, Manel conseguiu entender melhor do que seu pai. Afinal, mesmo sem formação universitária, o operário tinha décadas de experiência prática. Meu Deus do céu! Manel murmurou após alguns minutos analisando os cálculos do menino. Gabriel, você pode estar certo, e se estiver, isso é muito grave.
O senhor acha que deveríamos falar com a doutora? Manel balançou a cabeça. Depois do show que ela fez hoje de manhã, ela nunca vai nos ouvir. Vai dizer que somos uns ignorantes que não entendemos nada de engenharia. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Gabriel sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele tinha apenas 12 anos, mas talvez fosse a única pessoa naquela obra que havia realmente entendido a magnitude do problema. O sol começava a se pôr quando a doutora Patrícia se despediu dos arquitetos e decoradores com sorrisos e abraços efusivos. Ela estava radiante, falando sobre como o projeto seria um sucesso absoluto e como todos ganhariam muito dinheiro com a empreitada. Gabriel a observou entrar em seu carro importado e partir, deixando para trás uma obra que, em sua mente infantil, mas brilhante, representava uma bomba relógio estrutural pronta para explodir. Naquela noite, enquanto voltava para casa na garupa da motocicleta do pai, Gabriel olhou para as estrelas e fez uma promessa silenciosa. Ele encontraria uma forma de fazer os adultos o escutarem. Encontraria uma forma de provar que estava certo, porque sabia que não se tratava apenas de matemática ou engenharia. Tratava-se de vidas humanas que poderiam estar em perigo. O menino invisível estava prestes a se tornar impossível de ignorar. 3 semanas se passaram desde o primeiro confronto entre Gabriel e doutora Patrícia. A obra avançava rapidamente, seguindo o cronograma apertado exigido pelos investidores. O 10º andar já estava sendo concretado, exatamente como previsto no projeto original. Gabriel continuava acompanhando o pai diariamente, observando cada etapa da construção com crescente preocupação. Durante essas semanas, o menino não havia desistido de seus cálculos. Pelo contrário, tinha refinado ainda mais seus estudos, conseguindo emprestado da biblioteca municipal alguns livros básicos sobre construção civil. Suas suspeitas iniciais haviam se transformado em certeza absoluta. Aquele prédio tinha sérios problemas estruturais. Na manhã de quinta-feira, Gabriel chegou à obra e imediatamente percebeu que algo estava diferente. Havia uma movimentação estranha entre os operários, e ele podia ouvir conversas em tom baixo e preocupado. Seu pai estava particularmente tenso, verificando e reverificando cada detalhe de seu trabalho. Pai, o que está acontecendo? Gabriel perguntou, aproximando-se de João, que estava misturando argamassa. Apareceram umas rachaduras no 8º andar, filho. Pequenas, mas João parou de falar ao ver doutora Patrícia se aproximando com passos furiosos. João Silva! Sua voz ecoou pela construção. Você pode me explicar por que tem fissuras nas paredes que foram concretadas semana passada? João engoliu seco. Doutora, eu segui exatamente as especificações do projeto. Usei as medidas certas, os materiais. As especificações estão perfeitas. Patrícia o interrompeu com rispidez. O problema é na execução. Vocês não sabem trabalhar direito. Ela se virou para os outros operários que haviam se aproximado. Isso é o que acontece quando se contrata mão de obra barata e incompetente. Manel, que estava observando a discussão, se aproximou com cautela. Doutora, com todo respeito, essas rachaduras não parecem ser problema de execução. Elas estão aparecendo em pontos muito específicos, sempre próximas aos pilares de sustentação. E você é engenheiro desde quando, Manel? Patrícia respondeu com sarcasmo. 50 anos batendo massa e agora virou especialista em patologia de estruturas? Gabriel sentia seu coração acelerar. As rachaduras estavam aparecendo exatamente onde ele havia previsto que haveria problemas. Era o início do que ele temia que pudesse acontecer. Mas como convencer os adultos de que um menino de 12 anos havia antecipado algo que uma engenheira formada não conseguiu ver? Por volta do meio-dia, a situação piorou. Um dos operários que trabalhava no 10º andar desceu correndo e se dirigiu diretamente a Manel, o mais experiente da equipe. Seu Manel, o senhor precisa subir lá. Tem algo muito estranho acontecendo. Com as vigas!
Manel subiu rapidamente, seguido por vários outros trabalhadores, incluindo João. Gabriel, movido pela curiosidade e pela preocupação, os seguiu discretamente. Quando chegaram ao 10º andar, o que viram os deixou em estado de choque. Algumas das vigas de sustentação apresentavam pequenos desalinhamentos. Não eram rachaduras visíveis, mas deformações sutis que indicavam que a estrutura estava sendo submetida a um peso maior do que podia suportar. Para olhos inexperientes, poderia passar despercebido, mas Manel, com seus 30 anos de experiência, reconheceu imediatamente os sinais de sobrecarga estrutural. Meu Deus, ele murmurou, isso aqui não está certo. Quando desceram, doutora Patrícia os esperava com uma expressão de irritação absoluta. O que foi essa subida em massa? Vocês não têm trabalho para fazer? Manel respirou fundo antes de falar. Doutora, eu acho que a senhora precisa subir lá e dar uma olhada nas vigas do 10º andar. Tem algo errado. Errado? Patrícia soltou uma risada histérica. O que pode estar errado em um projeto que eu calculei pessoalmente? Vocês é que não sabem executar direito. Doutora, Manel insistiu com toda a delicadeza que conseguiu reunir. Eu trabalho com construção há muito tempo. Já vi estruturas com problemas. E o que está acontecendo lá em cima são sinais de sobrecarga. O rosto de Patrícia ficou vermelho de raiva. Sobrecarga? Você está me acusando de ter feito cálculos errados? Você, um pedreiro sem nem ensino médio completo, está questionando minha competência técnica? Foi nesse momento que Gabriel não conseguiu mais ficar em silêncio. Toda a tensão acumulada nas últimas semanas, toda a preocupação com a segurança, toda a frustração de não ser ouvido explodiu dentro dele. Doutora Patrícia! Sua voz juvenil cortou o ar com uma determinação que surpreendeu a todos. Eu tentei falar com a senhora há 3 semanas. Os pilares do 10º andar não vão aguentar o peso dos 5 andares que vêm em cima. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os operários olharam para o menino com uma mistura de admiração e preocupação. Patrícia, por sua vez, parecia prestes a explodir. Você de novo! Ela gritou, apontando o dedo para Gabriel. Esse moleque intrometido ainda está aqui enchendo o saco? João Silva, eu avisei que não queria esse garoto atrapalhando meu trabalho. Mas, doutora, Gabriel continuou, ignorando a fúria da mulher, eu calculei tudo. A senhora não considerou o peso dos acabamentos luxuosos que vai colocar nos apartamentos. Mármore, hidromassagem, móveis embutidos. Tudo isso pesa muito mais do que estava previsto. Patrícia ficou lívida. Como você ousa me dar lições de engenharia? Você nem sabe o que é uma calculadora científica. Seus pais nem têm dinheiro para comprar livros decentes. Eu peguei livros emprestados na biblioteca, Gabriel respondeu com simplicidade. E fiz todos os cálculos à mão, várias vezes. O resultado é sempre o mesmo. A humilhação estava sendo pública demais. Patrícia sentia que sua autoridade estava sendo minada na frente de todos os trabalhadores por uma criança. Sua reação foi explosiva. Chega! Chega dessa palhaçada! Ela berrou. João Silva, ou você tira esse moleque daqui agora, ou eu demito você na hora. E pode levar metade da equipe junto. Não aceito desrespeito na minha obra. João se aproximou do filho com os olhos cheios de lágrimas de humilhação e desespero. Ele precisava daquele emprego. Sua família dependia daquele salário. Mas ver o filho sendo maltratado daquela forma estava partindo seu coração. Gabriel, vamos embora, ele disse com a voz embargada. Mas pai, eu posso provar. Deixa eu mostrar os cálculos. Ninguém quer ver seus rabiscos, Patrícia gritou. Você é um moleque metido que não entende nada da vida. Seus desenhinhos não valem nada. Foi então que aconteceu algo que mudaria o rumo de toda aquela história. Do nada, um barulho seco e assustador veio do 10º andar. Todos olharam para cima, e pequenos pedaços de concreto começaram a cair. A estrutura estava começando a ceder.
O barulho que veio do 10º andar fez todos na obra ficarem paralisados por alguns segundos. Era um som que nenhum construtor quer ouvir. O gemido do concreto sob pressão excessiva. Pequenos fragmentos continuavam caindo e uma rachadura visível começou a se formar em uma das paredes principais. "Todo mundo para fora! Agora!" Manel gritou, usando sua autoridade de operário mais experiente. Mesmo doutora Patrícia, em seu choque, não contestou a ordem. Todos correram para fora, da área de construção, reunindo-se no estacionamento a uma distância segura. Gabriel estava ao lado do pai, sentindo uma mistura contraditória de validação e terror. Ele havia previsto exatamente aquilo, mas ver suas piores suspeitas se confirmando não trouxe nenhuma satisfação. Apenas o medo de que pessoas pudessem se machucar. Patrícia estava visivelmente abalada, mas ainda tentava manter sua pose de autoridade. É apenas um ajuste natural da estrutura, ela disse, mas sua voz tremia. Isso acontece em qualquer construção nova. Nada com que se preocupar. Manel a olhou com incredulidade. Doutora, com todo respeito, eu nunca vi ajuste natural que fizesse barulho desse jeito e derrubasse pedaços de parede. Antes que Patrícia pudesse responder, 2 carros pararam no estacionamento. DJ disse. Um deles saíram 2 homens de terno, os fiscais da prefeitura que faziam inspeções periódicas. Do outro, desceu um homem mais velho, de cabelos grisalhos, que Gabriel reconheceu como um dos investidores do projeto. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o fiscal principal, notando a aglomeração de pessoas fora da obra e os fragmentos de concreto espalhados pelo chão. Patrícia se adiantou rapidamente. Apenas alguns pequenos ajustes estruturais totalmente normais. Estava justamente explicando à equipe que... Doutora, Manel a interrompeu, surpreendendo a todos com sua coragem. Isso não é normal. A estrutura do 10º andar está apresentando sinais claros de sobrecarga. O fiscal franziu a testa. Sobrecarga? Isso é muito grave. Vou precisar ver o projeto e fazer uma... inspeção completa. Foi nesse momento que Gabriel tomou a decisão mais importante de sua vida. Respirou fundo, se soltou da mão do pai e caminhou em direção ao grupo de adultos. "Por favor." Sua voz juvenil mais firme chamou a atenção de todos. "Eu posso explicar o que está acontecendo." "Gabriel, não!" João tentou puxar o filho de volta, mas o menino estava determinado. "Quem é essa criança?" perguntou o investidor, olhando para Patrícia. "É o filho de um dos operários." Ela respondeu com desdém. "Uma criança problemática que fica inventando teorias malucas para chamar atenção." O fiscal, no entanto, se aproximou de Gabriel. Era um homem experiente que havia visto muitos problemas em construções ao longo de sua carreira e havia aprendido que às vezes as observações mais valiosas vinham de fontes inesperadas. "O que você quer nos dizer, garoto?" Gabriel abriu sua mochila e retirou o caderno amassado cheio de cálculos e desenhos. "Há 3 semanas eu notei que os pilares do 10º andar são mais finos que os dos andares de baixo, mas eles vão ter que sustentar 5 andares inteiros por cima." "Isso é ridículo!" Patrícia interrompeu. "Os materiais modernos permitem pilares mais esbeltos. Eu usei os coeficientes de segurança adequados." "Mas a senhora não considerou o peso extra dos acabamentos?" Gabriel continuou, ignorando a interrupção. "Pisos de mármore pesam muito mais que cerâmica comum. Banheiras de hidromassagem pesam toneladas quando cheias. Móveis embutidos, paredes com revestimento especial. Tudo isso soma." O fiscal pegou o caderno de Gabriel e começou a examinar os desenhos. Para sua surpresa, os cálculos, embora simples, demonstravam um raciocínio lógico impressionante. O menino havia considerado fatores que muitas vezes eram negligenciados mesmo por profissionais experientes. "Onde você aprendeu isso, filho?" "Na biblioteca municipal, senhor. Peguei livros sobre construção civil e estudei sozinho.
E meu pai sempre me ensinou que quando a gente constrói alguma coisa, tem que pensar em tudo que vai ficar em cima. O investidor se aproximou também. Me deixa ver esses cálculos. Enquanto os dois homens analisavam o trabalho de Gabriel, Patrícia ficava cada vez mais nervosa. Vocês não vão levar a sério os rabiscos de uma criança, vão? Eu sou engenheira formada. Tenho 15 anos de experiência. Doutora, o fiscal disse depois de alguns minutos, esses cálculos, mesmo sendo básicos, apontam para um problema real. Precisamos revisar urgentemente o projeto. Mas isso é impossível. Meu projeto passou por todas as aprovações. Foi revisado por outros engenheiros. Gabriel olhou para ela com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Doutora, a senhora disse que se alguém achasse um erro no seu projeto, a senhora se demitiria. Eu achei o erro há 3 semanas, mas ninguém quis me ouvir. O silêncio que se seguiu foi profundo. Todos os operários olhavam para o menino com uma mistura de admiração e incredulidade. Aquela criança humilde, que havia sido tratada como um estorvo, tinha conseguido identificar um problema que poderia ter causado uma tragédia. O fiscal se virou para Patrícia. Doutora, vou precisar que pare imediatamente todos os trabalhos no 10º andar e acima. Vamos fazer uma análise estrutural completa. Isso vai atrasar a obra em meses. O investidor exclamou, preocupado com os prejuízos financeiros. Melhor atrasar a obra do que ter um desabamento. O fiscal respondeu secamente. Ele se virou novamente para Gabriel. Filho, você salvou muitas vidas hoje. Patrícia parecia estar em estado de choque. Sua carreira, sua reputação, tudo estava desmoronando diante de seus olhos por causa das observações de um menino de 12 anos. A humilhação era mais do que ela conseguia suportar. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurava. 15 anos de carreira, 15 anos. João se aproximou do filho e o abraçou forte. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas agora eram lágrimas de orgulho. Gabriel, eu deveria ter te escutado desde o primeiro dia. Tudo bem, pai. O importante é que agora todo mundo está seguro. Manel se aproximou e colocou a mão no ombro de Gabriel. Garoto, você é um herói de verdade. Os outros operários se reuniram ao redor de Gabriel, cada um querendo cumprimentar o menino que havia salvado não apenas suas vidas, mas potencialmente as vidas de centenas de futuras famílias que morariam naquele prédio. Enquanto isso, Patrícia permanecia isolada, observando sua carreira desmoronar como a estrutura defeituosa que havia projetado. A arrogância havia sido sua perdição, e agora ela teria que enfrentar as consequências de ter subestimado a inteligência e a determinação de um menino pobre da periferia. O dia que havia começado com humilhação e desespero estava se transformando no momento de maior triunfo na vida de Gabriel. Mas o menino sábio sabia que aquela era apenas o começo de uma jornada muito maior. Nas horas que se seguiram à descoberta dos problemas estruturais, a obra se transformou em um verdadeiro centro de investigação. Engenheiros de outras empresas foram chamados para fazer uma análise independente. Peritos da prefeitura chegaram com equipamentos especializados e até mesmo a imprensa local começou a se interessar pela história. Gabriel havia se tornado o centro das atenções, mas lidava com toda aquela situação com uma maturidade impressionante para seus 12 anos. Ele respondia às perguntas dos especialistas com simplicidade e precisão, explicando seu raciocínio sem arrogância, apenas com a sinceridade de quem realmente se preocupava com a segurança das pessoas. Doutora Patrícia, por outro lado, estava vivendo o pior dia de sua carreira. Isolada em um canto do estacionamento, ela observava uma sucessão de profissionais confirmarem, um após o outro, que os cálculos do menino estavam corretos. O projeto tinha falhas graves que poderiam ter resultado em uma tragédia. Por volta das 4 horas da tarde,
O engenheiro estrutural chamado pelos investidores concluiu sua análise preliminar. Dr. Roberto Mendes, um homem respeitado com mais de 20 anos de experiência, se aproximou do grupo reunido ao redor de Gabriel. Confirmo que a análise deste jovem está correta, ele disse, olhando para Gabriel com respeito genuíno. Os pilares do 10º andar não suportariam a carga total prevista, especialmente considerando os acabamentos de luxo planejados. Se a construção tivesse continuado, teríamos um sério risco de colapso estrutural. O investidor principal, Sr. Maurício Tavares, estava visivelmente abalado. Como isso foi possível? O projeto foi aprovado por todos os órgãos competentes. Dr. Roberto suspirou. Às vezes, erros passam despercebidos, especialmente quando há pressão por prazos apertados. O que impressiona é que este garoto conseguiu identificar o problema usando apenas lógica básica e matemática fundamental. Gabriel ficou vermelho com o elogio. Eu só fiz o que aprendi com meu pai, sempre pensar em tudo que vai ficar em cima antes de construir embaixo. João, que estava ao lado do filho, se emocionou com aquelas palavras. Durante anos, ele havia ensinado Gabriel pequenas lições de vida, sem imaginar que elas se transformariam em conhecimento capaz de salvar vidas. Enquanto isso, Patrícia finalmente reuniu coragem para se aproximar do grupo. Sua aparência estava completamente diferente da manhã. Os cabelos desarrumados, o terno amarrotado, os olhos vermelhos de quem havia chorado. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. Dr. Roberto, ela disse com a voz trêmula, eu não entendo como isso pôde acontecer. Eu revisei todos os cálculos várias vezes. O engenheiro a olhou com uma mistura de compreensão e severidade. Patrícia, eu analisei seu projeto detalhadamente. O erro está na metodologia de cálculo das cargas adicionais. Você considerou apenas o peso estrutural básico, ignorando completamente as cargas de acabamento e ocupação. Mas eu usei os coeficientes padrão. Os coeficientes padrão para construções convencionais. Dr. Roberto a interrompeu. Este projeto tinha especificações de luxo que exigiam cálculos específicos. Mármore brasileiro pesa 2,7 toneladas por metro cúbico. Banheiras de hidromassagem chegam a 800 quilos quando cheias. Você não pode usar coeficientes padrão para projetos especiais. Gabriel escutava a conversa técnica com fascínio. Mesmo não entendendo todos os termos, conseguia acompanhar a lógica por trás das explicações. Era exatamente o que ele havia intuído, mas agora confirmado com precisão científica. O fiscal da prefeitura se aproximou de Patrícia com uma expressão grave. Doutora Silveira, preciso informá-la que este caso será encaminhado ao CREA para investigação. Erros dessa magnitude podem resultar em suspensão ou cassação de registro profissional. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem. Sua carreira estava acabada. 15 anos de trabalho ruindo por causa de sua arrogância e negligência. Ela olhou para Gabriel, o menino que havia tentado alertá-la há semanas, e sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Você sabia que isso ia acontecer? Ela disse para Gabriel, sem conseguir disfarçar a amargura na voz. Gabriel a olhou com uma expressão que surpreendeu todos os presentes. Não havia triunfo em seus olhos, apenas tristeza. Eu tentei falar com a senhora várias vezes. Eu não queria que ninguém se machucasse. Por que você não desistiu? Por que insistiu tanto? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Meu pai sempre me ensinou que quando a gente vê algo errado tem que falar, mesmo que ninguém acredite na gente no começo. Aquelas palavras atingiram Patrícia como um soco no estômago. Durante toda a sua carreira, ela havia se considerado uma pessoa superior por causa de sua formação acadêmica. Havia tratado operários, pedreiros e pessoas simples como seres inferiores. E agora estava sendo humilhada publicamente por um deles. Sr. Maurício se aproximou de Patrícia. Doutora,
Considerando a gravidade da situação e os prejuízos que isso causará ao projeto, não temos alternativa senão rescindir seu contrato imediatamente. Patrícia fechou os olhos. Era o fim. A frase que ela havia dito com tanta arrogância semanas atrás ecoava em sua mente. Se alguém achar erro no meu projeto, eu me demito. Involuntariamente, ela havia cumprido sua própria promessa. Eu aceito, ela disse, com a voz quase inaudível. Vou recolher minhas coisas e me retirar. Enquanto Patrícia caminhava em direção ao seu carro pela última vez, Gabriel sentia uma mistura estranha de emoções. Ele havia provado que estava certo, havia salvado vidas, mas ver uma pessoa adulta sendo humilhada daquela forma não lhe trazia alegria. Manel se aproximou de Gabriel. Garoto, você sabe o que acabou de fazer? Você não só salvou nossas vidas, você salvou a vida de todas as famílias que iam morar neste prédio. João abraçou o filho novamente. Gabriel, eu estou tão orgulhoso de você que nem sei o que dizer. Dr. Roberto se aproximou da família. João, Gabriel, eu gostaria de fazer uma proposta. Conheço algumas instituições que oferecem bolsas de estudo para jovens talentosos. Gabriel claramente tem um dom para engenharia. Gabriel olhou para o pai com olhos brilhantes. Pai, o senhor deixaria? João sorriu através das lágrimas. Filho, depois do que você fez hoje, eu deixaria. Você conquistar o mundo inteiro. Enquanto o sol se punha naquela tarde histórica, Gabriel Silva, o menino de 12 anos que ninguém quis ouvir, havia se tornado a pessoa mais respeitada naquela obra. E doutora Patrícia Silveira, a engenheira arrogante que se achava infalível, partia em silêncio, carregando consigo a maior lição de humildade de sua vida. A justiça havia sido feita, mas de uma forma que ninguém esperava. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou para sempre a vida de Gabriel Silva e de todos que estavam na obra. A história do menino de 12 anos que descobriu um erro em um projeto de engenharia havia se espalhado por toda a cidade e chegado até mesmo à imprensa nacional. Gabriel havia se tornado um pequeno herói local, mas continuava sendo o mesmo garoto humilde e estudioso de sempre. Na manhã de segunda-feira, Gabriel acordou cedo em seu novo quarto. A família havia se mudado para uma casa maior no mesmo bairro, mas agora com 3 quartos, sendo um deles transformado em um pequeno escritório onde Gabriel podia estudar. As paredes estavam cobertas de livros de matemática, física e engenharia que ele havia ganhado de professores e engenheiros que conheceu após o incidente na obra. Gabriel, filho, vamos que você vai se atrasar. A voz de sua mãe, Dona Maria, ecoou pela casa. Ela estava radiante de orgulho desde que o filho havia ganhado uma bolsa integral no melhor colégio particular da cidade. Além disso, uma universidade de engenharia já havia garantido uma vaga para Gabriel assim que ele completasse o ensino médio. Gabriel vestiu seu novo uniforme escolar. Era estranho usar roupas tão bonitas depois de tantos anos com camisetas remendadas e tênis furados. Mas ele sabia que aquelas oportunidades vieram acompanhadas de responsabilidades. Muitas pessoas haviam apostado nele e ele não podia decepcionar. No café da manhã, João estava se arrumando para sair. Ele agora usava camisa social e calça de tecido bom. Após o reconhecimento que recebeu por ter criado um filho tão especial, e principalmente por seu conhecimento prático demonstrado na obra, ele havia sido promovido a supervisor geral de construção na empresa que assumiu o projeto do prédio. Pai, como estão as correções do prédio? Gabriel perguntou, passando manteiga no pão. João sorriu. Está ficando lindo, filho. Dr. Roberto refez todo o projeto seguindo suas observações. Os pilares foram reforçados, a distribuição de peso foi recalculada. Vai ser o prédio mais seguro da cidade. E os operários, como eles estão? Todos foram mantidos na equipe. Aliás, Manel foi promovido também. Agora, ele é meu braço direito. João fez uma pausa e olhou para o filho com carinho.
Sabe, Gabriel, o que você fez naquele dia não salvou apenas vidas, salvou empregos, famílias, sonhos. Gabriel balançou a cabeça. Eu só fiz o que tinha que ser feito, pai. Essa simplicidade e humildade eram características que Gabriel mantinha, mesmo depois de todo o reconhecimento. Ele recebia cartas de estudantes de engenharia de todo o país, pedindo conselhos e se inspirando em sua história. Universidades o convidavam para palestras, mas ele sempre pedia para esperar até ficar mais velho. Na escola nova, Gabriel havia se adaptado bem. No início, alguns colegas o trataram como uma celebridade, outros com certa inveja por ser o menino pobre que ficou famoso. Mas rapidamente todos perceberam que Gabriel era apenas um garoto normal, que gostava de estudar e ajudar os amigos. Com as lições de matemática. Durante o intervalo, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Roberto, o engenheiro que havia confirmado seus cálculos naquele dia histórico. Gabriel, meu jovem, tenho uma novidade para você. A voz animada ecoou no telefone. O prédio foi inaugurado semana passada oficialmente. As primeiras famílias se mudaram ontem. E sabe qual foi a primeira coisa que fizeram? Não, doutor. Colocaram uma placa na entrada homenageando você. Edifício Gabriel Silva, onde a inteligência e a coragem de um menino salvaram muitas vidas. As famílias fizeram questão, Gabriel. Elas sabem que devem sua segurança a você. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Doutor Roberto, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, filho. Apenas continue. Sendo esse menino especial que você é. Ah, e outra coisa. Consegui uma informação sobre doutora Patrícia. Gabriel ficou em silêncio. Ele às vezes pensava na engenheira que havia humilhado a ele e a seu pai. Não sentia raiva, mas uma certa tristeza por ela. Ela está bem? Gabriel perguntou com genuína preocupação. Está sim. Depois que perdeu o registro no CREA, ela passou alguns meses muito difíceis. Mas sabe o que aconteceu? Ela me procurou há 2 semanas. Disse que queria aprender a ser uma pessoa melhor. Está trabalhando como assistente de um engenheiro experiente, reaprendendo a profissão com humildade. Gabriel sorriu. Isso é bom, doutor. Todo mundo merece uma segunda chance. Gabriel, você sabe o que mais me impressiona em você? Não é apenas sua inteligência, é seu coração. Mesmo depois de tudo que ela fez com você, você ainda se preocupa com ela. Quando Gabriel chegou em casa naquela tarde, encontrou uma surpresa. Manel estava lá, conversando com seus pais na sala. O operário experiente agora também estava bem vestido, usando roupas de supervisor. Gabriel! Manel se levantou com um sorriso enorme. Vim te contar que a obra nova que vamos começar mês que vem tem uma novidade. Que novidade, seu Manel? O cliente pediu especificamente que você desse uma olhada nos projetos antes da gente começar a construir. Ele disse que depois do que aconteceu, só se sente seguro se o menino gênio aprovar a estrutura. Gabriel riu. Seu Manel, eu ainda estou aprendendo. Mal comecei o ensino médio. Mas você já salvou mais vidas que muito engenheiro formado, garoto. Naquela noite, Gabriel estava em seu pequeno escritório, estudando para uma prova de física, quando seu pai bateu na porta. Filho, posso entrar? Claro. Pai. João se sentou na cama ao lado da mesa de estudos. Gabriel, eu queria te falar uma coisa. Há 6 meses, quando você tentou me contar sobre o erro no projeto, eu não te escutei direito. Eu estava com medo, preocupado com meu emprego, achando que uma criança não podia estar certa quando adultos estudados estavam errados. Gabriel parou de escrever e olhou para o pai. Eu aprendi uma lição muito importante naquele dia, filho. Aprendi que inteligência e sabedoria não têm idade, não têm classe social, não têm diploma. Elas estão no coração e na mente das pessoas. E você, meu filho, tem as duas. Gabriel se levantou e abraçou o pai. Pai, o senhor sempre foi meu herói. O senhor me ensinou tudo o que eu sei sobre ser uma pessoa boa.
E você me ensinou que nunca devemos parar de sonhar, não importa de onde viemos. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma sensação estranha. Havia algo diferente no ar. Quando chegou à escola, descobriu o motivo. No quadro de avisos havia um cartaz grande: palestra especial, como um jovem de 12 anos salvou centenas de vidas. Apresentação do estudante Gabriel Silva. A diretora havia organizado uma apresentação para toda a escola. Gabriel ficou nervoso, mas aceitou o desafio. Na hora da palestra, o auditório estava lotado. Estudantes, professores, pais e até mesmo alguns jornalistas locais estavam presentes. Gabriel subiu no palco com seu jeito simples e começou a contar sua história. Ele falou sobre a importância de observar, de questionar, de não ter medo de falar quando algo está errado. Falou sobre respeito, sobre como todas as pessoas, independente de sua profissão ou origem, têm conhecimentos valiosos para compartilhar. Eu não sou mais inteligente que ninguém, Gabriel disse para a plateia silenciosa. Eu apenas prestei atenção, e quando vi que algo estava errado, não desisti de falar, mesmo quando ninguém queria me ouvir. No final de sua fala, a plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Mas o que mais emocionou Gabriel foi ver, no fundo do auditório, doutora Patrícia Silveira. Ela estava lá, aplaudindo junto com todos os outros, com lágrimas nos olhos. Após a palestra, ela se aproximou de Gabriel. Gabriel, ela disse com a voz embargada, eu vim aqui para te pedir desculpas. Pelo jeito que te tratei, pelas coisas horríveis que falei sobre você e sua família. Você me deu a maior lição de humildade da minha vida. Gabriel olhou para ela com seus olhos bondosos. Doutora Patrícia, todo mundo comete erros. O importante é aprender com eles. Eu aprendi, Gabriel. Aprendi que ser inteligente não significa humilhar os outros. Significa usar nossos conhecimentos para ajudar e proteger as pessoas. Ela estendeu a mão para Gabriel. Obrigada por me ensinar isso. Gabriel apertou sua mão com um sorriso sincero. De nada, doutora, e boa sorte em seu novo trabalho. Naquela tarde, enquanto Gabriel voltava para casa, ele passou pela obra onde tudo começou. O prédio estava concluído, lindo e seguro. Famílias já estavam se mudando, crianças brincavam no playground do térreo, idosos conversavam nos bancos da área comum. Gabriel parou em frente à praça que levava seu nome, Edifício Gabriel Silva, onde a inteligência e a coragem de um menino salvaram muitas vidas. Ele sorriu e continuou caminhando. Tinha lição de casa para fazer, sonhos para perseguir e um futuro brilhante pela frente. Mas mais importante que tudo isso, ele havia aprendido que não importa quão pequeno você seja, quão jovem você seja, ou de onde você venha, se você tem coragem para falar a verdade e determinação para fazer o que é, certo, você pode mudar o mundo. E Gabriel Silva havia mudado o mundo dele, de sua família e de centenas de pessoas que agora dormiam seguras todas as noites, protegidas pela inteligência e pela coragem de um menino que nunca desistiu de fazer a coisa certa. A história de Gabriel prova que os verdadeiros heróis não usam capas nem têm superpoderes. Eles usam cadernos amassados, fazem cálculos à mão e, principalmente, têm um coração grande o suficiente para se importar com o próximo. E essa é uma lição que vale para toda a vida. Quantas vezes você já viu alguém ser subestimado só por sua aparência ou origem? A história de Gabriel prova que coragem, atenção e determinação podem mudar destinos. E agora, eu quero saber, o que você teria feito no lugar dele? Comente aqui embaixo, se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras e deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas.